Ó Gente da Minha Terra, com Ana Maria Calado. Mais um convidado. Esta semana, o meu convidado nasceu na freguesia de Morais, concelho de Macedo Cavaleiros. Começou a escrever prosa e poesia há já alguns anos. O que escreve, principalmente poesia, é um pouco o seu pensamento, as suas emoções, angústias, medos e esperanças. É sócio da Academia de Letras de Trás-os-Montes, da Sociedade Portuguesa de Autores e da Associação Portuguesa de Poetas. Foi-lhe atribuído o Prémio Nacional de Poesia Fernão de Magalhães Gonçalves em 2011. Há 6 anos que frequenta a Universidade Internacional para a Terceira Idade em Lisboa. Muito mais temos a dizer sobre este homem. Evidentemente é com muito gosto que eu entrevisto mais uma vez João de Deus Rodrigues. Mais uma vez porque esta é a segunda vez que eu lhe faço esta entrevista, ou melhor, que o entrevisto, e há uma razão para isso. Ele está a lançar e vai lançar brevemente 2 obras, mais 2 livros de poesia, um deles só como participante e outro sim como autor. Já falaremos desse livro que vai ser lançado dia 29 de maio. Antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigado por se disponibilizar a vir ter comigo. Estamos aqui na Casa Trás-os-Montes e Alto Douro, que é, digamos, o meu quartel-general para fazer estas entrevistas aos transmontanos. Sr. João de Deus, teríamos sempre que começar a falar de Morais, a sua terra querida. Muitas saudades de Morais. Claro que sim, Ana. As nossas origens estão sempre e permanentemente a chamar por nós. Portanto, Morais está sempre no meu pensamento e visito quando posso e sempre que posso. É sempre com emoção até que o faço, porque tenho necessidade de ir às origens, aos locais onde a minha mãe me deu o peito, onde brinquei com os primeiros amigos, onde tive as primeiras brincadeiras, enfim, as nossas origens. Portanto, nasceu em Morais e lá fez a sua instrução primária. É verdade que sim, foi lá com o professor Calejão que eu fiz a primeira, segunda, terceira e quarta classes. Depois foi para Macedo Cavaleiros? Depois não. Depois fiquei na minha terra, ainda uns tempos, e depois vim para a capital. Com que idade é que veio até Lisboa? 19 para 20 anos. Portanto, já não, quando chegou aqui, já não foi novidade para si, ou achou, claro que achou uma grande diferença, estamos a falar de Morais, uma aldeia do concelho de Macedo Cavaleiros, e vir para esta grande cidade, foi um choque muito grande quando chegou aqui? Claro que sim, não poderia ser de outra maneira. A minha aldeia, sendo uma aldeia muito bonita, não é Lisboa, é evidente que não. Portanto, a surpresa que encontrei, já sendo um homem, que encontrei em Lisboa, foi de facto abissal, foi uma coisa abissal. Ver o Tejo, por exemplo, ver o Tejo, e mais pode não parecer, ver o Tejo, ver o mar. Foi a primeira vez que veio para Lisboa aos 19 anos? Sim, foi a primeira vez. Portanto, nunca tinha vindo a Lisboa? Jamais. E veio fazer o quê? Trabalhar? Vim para a tropa, vim para o serviço militar, onde cumpri perto de 4 anos de serviço militar obrigatório, no antigo regimento de Cavalaria 7, onde fiz amigos que ainda perduram. São amigos para toda a vida? São amigos para toda a vida, é verdade, é verdade. A partir daí, esteve 4 anos, ia à sua terra? Nas férias, pronto, quando era possível ir à sua terra, nunca se esqueceu da sua terra? Sempre, fui sempre à minha terra, porque a nossa terra é algo que nós não somos capazes de nos livrar dela, e ainda bem que assim é. Portanto, fui sempre, e sempre que podia ia, inclusivamente já era casado e ainda ia passar o Natal com os meus pais. Portanto, casou com uma transmontana ou com uma lisboeta? Foi com uma beirã. Ficamos ali no meio, não é? Mas pronto, também as beirãs são muito parecidas com a nossa cultura, com a cultura transmontana. Falando da sua terra, Morais, de toda a aldeia, se tivesse que dizer a um turista que não conhece Trás-os-Montes, que não conhece Morais, e dizer-lhe, vai até Morais, o que é que lhe dizia para ir visitar primeiro?
Olha, dir-lhe-ia, sem dúvida nenhuma, para ir visitar a nossa igreja, que é uma igreja do século XVII, 1628 ou 29, se não me falha a memória, uma igreja muito bonita, que fosse visitar a capela de Santo António, que também é do século XVII, e que fosse depois ver a beleza das pessoas da aldeia, que fosse ver a praça da aldeia, onde é que está uma ponte que se julga que seja romana, porque Moraes é uma aldeia anterior à nacionalidade. É uma aldeia muito bonita e muito bonita. É assim, Moraes, evidentemente, como quase todas as aldeias do concelho de Macedo, e não só, neste momento do distrito de Bragança, ou melhor, do Nordeste transmontano, estamos a sofrer com a desertificação. Não há gente, tem havido realmente muitos melhoramentos das ruas, dos acessos, até das próprias casas, que são muito bonitas, mas falta a gente. Trás-os-Montes está a sofrer. O que é que acha, com esta crise que está a haver? Pois, aí estamos precisamente no logórdio que existe sobre o interior e sobre o norte do país. E é uma questão que quem tem poder, todos os poderes, devia olhar para ele, porque de facto é muito triste entrar na minha aldeia, onde é que havia 150 crianças dos 10 aos 14 ou 15 anos e hoje está quase, não direi deserta porque ainda tem 700 e tal pessoas, mas na minha infância tinha a ordem de 1500 pessoas. E claro que a desertificação humana que se faz lá sentir é um lesa-pátria, porque devia ser feito alguma coisa para evitar que isso acontecesse. E é possível, com projetos execuíveis, levar para lá jovens, mantê-los. E aqui aproveito para deixar, como já o fiz mais que uma vez, àqueles resistentes que nunca abandonaram a terra e são da minha idade, a eles deixo-lhes um forte abraço e o meu obrigado por não terem deixado de Moraes nunca. Certamente esses seus amigos dedicam-se à agricultura. Digamos que a evolução de Trás-os-Montes passa pela agricultura, na sua opinião? Claro que sim, mas também não só, porque todo o interior e Trás-os-Montes precisa de facto de projetos novos. Isso será os técnicos que terão que o dizer, mas as próprias riquezas naturais não estão suficientemente aproveitadas, porque eu recordo-lhe uma coisa. Em Moraes passa uma linha d'água que se chama a Ribeira de Val de Moinhos, que é um afluente do Sabor, do rio Sabor. Se aproveitado com uma pequena barragem, essas águas, e com um sistema de rega que apanhasse as terras férteis de Moraes, de Lagoa, de Talhas, de Gralhós, enfim, daquelas aldeias por onde é que a Ribeira passa, seria de facto uma riqueza de onde é que viriam, enfim, desenvolvimento que é necessário para a região. É assim, sem dúvida que Trás-os-Montes, e concorda comigo, aquelas paisagens são de cortar a respiração. Moraes também tem paisagens, que eu sei, maravilhosas. O turismo, fixar as pessoas, levar lá as pessoas, é preciso criar, digamos, incentivos para as pessoas irem para lá, não é? Nomeadamente passear e ver aquelas paisagens. Que conselho deixa aqui aos autarcas, àquela gente que manda, nomeadamente, claro que são os presidentes de Câmara e os presidentes de Junta que têm que fazer alguma coisa por isso, não é? Ora, aí está. Portanto, o turismo pode ser, porque Moraes e a região de Macedo e todo o norte tem potencialidades importantes do turismo, que a maior parte dos portugueses gostariam de conhecer e conhecê-las se para tanto forem motivados. Esse aproveitamento que há bocadinho eu falava podia dar aso muito bem para o turismo, por exemplo, para a pesca, para os pequenos barcos de recreio, podia fazer-se lá atividades, porque não cinegéticas, podia fazer-se outras atividades ligadas a isso que iriam criar, não tenho dúvida, postos de trabalho para jovens que iriam desenvolver aquilo, a região. É assim,
Este programa tem como objetivo entrevistar pessoas que vivam em Lisboa e que sejam transmontanos. E muitas vezes as pessoas dizem, pois é muito fácil falar quem está em Lisboa. O problema é estar lá em cima e viver lá em cima. E aqueles que vieram para Lisboa não quiseram ficar lá em Trás-os-Montes e aguentar, como o senhor acabou de dizer, os seus amigos que estão ali resistentes. É bem assim ou não? Continua aqui, mas muitas vezes está com o pensamento lá. É assim, e aí está uma parte que temos que analisar também. Porque é que deixamos as nossas origens? Porque é que sentimos este peso de termos abandonado as nossas raízes, as nossas origens? É que nós tínhamos necessidade, e eu falo por mim, e não só, mas também falo essencialmente por mim, que havia uma necessidade de ter acesso ao conhecimento, de estudar. Eu fiz isso em Lisboa com muito sacrifício. Porquê? Porque na aldeia, de onde é que eu nasci, que é Moraes, essas condições na região não existiam. Como assim? Quem tinha, e eram poucos os que tinham esse poder, iam para o seminário, e eram poucos os que conseguiam. Para o liceu, da minha lembrança, foram 2 ou 3 pessoas nos seguintes 30 ou 40 anos. Portanto, iam algumas jovens fazer o magistério, os jovens que podiam, havia disponibilidade para eles, iam para o seminário. Por aí passou. Eu estive potencialmente a ser um seminarista, era o sonho da minha avó materna, que tinha um irmão padre, que queria que eu fosse padre, mas que as circunstâncias da vida não permitiram, porque eu precisei de dar o apoio à lavoura da casa dos meus pais. Mas quando tive a oportunidade de estudar e filo em Lisboa, e foi as primeiras coisas a que eu me agarrei. Veio para Lisboa com que estudos? Eu trazia a 4ª classe. Só? Só a 4ª classe. Portanto, com 20 anos... Eu tinha a 4ª classe. Digamos que foi um jovem, os seus pais não lhe puderam dar mais estudos. Os meus pais não puderam dar-me mais estudos, porque as condições de me pôr, por exemplo, em Coimbra ou em Lisboa, no Porto, mesmo que fosse em Bragança a estudar, não eram possíveis. Mandar-me para o seminário também não foi possível, embora eu tivesse alguma vocação, talvez. Eu senti isso porque eu já me senti um seminarista quando fiz a 4ª classe. E não fui para o seminário, aproveito para lhes dizer, porque eu dei um erro ortográfico no exame da 4ª classe feito em Macedo em 1952, e isso levou a que o meu pai ficasse desgostoso. A minha avó faleceu e o projeto do seminário morreu aí. E digamos que o seu pai disse-lhe agora vais para a lavoura e pronto, e acabou. Foi assim que me foi entregue uma junta de vacas, que eu labrei a terra, que eu semeei o trigo e o centeio, que eu ceifei, que eu acarrejei. Tudo isso para mim está no coração. E tenho muito orgulho dessa passagem da minha vida. Portanto, digamos que valeu a pena aquilo que aprendeu e não traz aquela mágoa, eu não consegui estudar, os meus pais não tiveram essa possibilidade. Não, valeu a pena essa aprendizagem, neste caso na agricultura. Claro que sim, essa aprendizagem faz parte de uma parte da minha vida. E eu gosto muito dela, portanto, orgulho-me dela também. Depois, a outra parte aqui de estudar, já o fiz por minha conta e risco. Foi um bocado difícil. Os estudos foram difíceis. Foi e conheci a minha mulher no liceu. Portanto, veio para a tropa, esses 4 anos começou logo a estudar. Logo a estudar. Portanto, passado 1 ano e pouco, eu tinha o 2º ano. Depois fiz o 5º ano por etapas. E depois fui para o Ministério da Economia quando saí da tropa. Daí ingressei no Ministério do Exército, onde estava a minha mulher já a trabalhar. Aí estive uns anos, bons anos. Aí continuei, fiz cursos aí profissionais na IBM portuguesa. E pronto, aí fiz a minha vida e estudei depois para acompanhar os filhos também. E então, juntámo-nos. Isto é um exemplo para jovens que possam ouvir isto. Estivemos no mesmo liceu simultaneamente, eu, a minha mulher e os meus 2 filhos, com professores comuns.
Este é muito bonito, é muito bonito. E conseguiram os dois, os pais, neste caso o senhor e a sua esposa, acompanharem os seus filhos, cada um nos seus cursos. Cada um nos seus cursos, é verdade, mas fizemos-lo aí já por um bocadinho, eu direi quase de carolice, porque pessoalmente já nos trouxe nada, nós tínhamos a nossa vida formada. Trouxe conhecimento? Trouxe conhecimento, que é sempre, que ainda atualmente veio a trazer conhecimento aquilo que estou a fazer ainda atualmente. Está-se sempre a aprender. Sempre, todos os dias a aprender. Pronto, acabou aí a sua carreira, reformou-se depois, não é? Nessa caminhada no Exército, não como militar, mas como civil, não é? E onde é que entra os livros? Os livros na sua vida. Portanto, certamente, e agora já começo a perceber que quando eu leio algumas poesias suas, e eu sou uma fã das suas poesias, e muitas vezes nos meus programas leio algumas poesias suas, porque tem sempre poesias, umas dedicadas à mãe, outras dedicadas à mulher, está sempre um tema, e fala muito do campo e das paisagens e de trás dos montes. Tudo isso vem dessa vivência que teve. Nada é por acaso da vida, não é? Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Portanto, isso para reforçar aquilo que inicialmente sempre disse. Portanto, eu nunca me desraizei das minhas origens. Como é que aparece a escrita? A escrita aparece precisamente também na tropa. Foi de facto que escrevi os primeiros versos e, curiosamente, à minha mãe, porque tive uma ligação muito intensa e muito afetiva à minha mãe, ao meu pai também e aos meus avós, a toda a família, Mas a mãe era a mãe? A mãe é sempre a mãe, é inquestionavelmente que sim. E então foi aí que surgiu as primeiras escritas. Eram manuscritos, ultimamente isso até acabou por desaparecer como grande pena minha. E depois, quando é que foi? Mais tarde, já com a vida mais estabilizada, os filhos já com os seus cursos, já sem essa preocupação dos filhos. Muito bem-sucedidos os filhos, felizmente, não é? Muito bem-sucedidos, felizmente. Graças a Deus que sim. Então, eu disse, frequentei algumas universidades, frequentei algumas bibliotecas, frequentei alguns leilões de livros, frequentei a cultura, de facto, porque foi uma coisa que me interessou sempre, desde sempre e muito, e eu vi que sobre a nossa região, quando é que precisava de consultar qualquer coisa, muito pouco havia escrita sobre ela. Temos muito, embora grandes ilustres escritores, esses sim, grandes escritores, o Trindade Coelho, o Miguel Torga, o Pires Cabral atual, tantos escritores que lá temos, felizmente, o Ernesto Rodrigues, tantos escritores que nós lá temos, de facto, hoje, esses sim, grandes escritores. E então eu também, portanto, senti necessidade de que eu também tinha alguma coisa para dar, e de facto comecei a escrever primeiro os livros sobre as minhas duas aldeias, que é Moraes e Talhas, onde fui criado com os meus avós maternos, e depois a poesia, os contos, e tenho outros projetos ainda. Muitos projetos. Quando é que saiu o seu primeiro livro? Oi, meu Deus, talvez em 2000, início de 2000 e pouco. Foi o primeiro livro, foi sobre a sua aldeia? Sobre Moraes, e o segundo sobre Talhas. Portanto, foi de propósito? De propósito. Portanto, queria mesmo escrever sobre as suas origens. Pronto, começou a escrever sobre as suas origens. Foi caminhando, ganhou este prémio, que eu acho que é um prémio muito importante, não é? Em 2011, já falaremos disso. Porquê a poesia mais do que a prosa? É a minha opinião, se calhar estou errada. Não é bem a poesia mais que a prosa, porque, vamos lá, vai ser o 9º livro que publico, e desses, os 8 que já estão publicados, só 4 é que são de poesia, de maneira que os outros não são tipo monografias, são depois também uns livros de contos, e tenho outros projetos desse tipo, inclusivamente tenho em projeto um livro sobre o gado asinino, que é preciso não esquecermos que também faz parte das minhas infâncias. E porquê? Já agora temos que abrir esse leque. Porque o gado asinino, e concretamente uma burra, que era a burra sopa, assim lhe chamávamos, transportou muita vez de Moraes para Talhas para ir visitar os meus avós, e onde é que íamos a cavalo nela e eu e a minha mãe. Portanto, muitas recordações boas, não é? Isso requer também muita pesquisa. Claro que sim, nada se faz sem trabalho,
Mas interessa-me mais, não é adiantar aquilo que outros já escreveram, mas também pôr lá o testemunho pessoal do que eu passei também com esses animais, para que fique para os vindouros, para que saibam que nem sempre houve carros, nem sempre as deslocações foram fáceis, nem sempre houve telemóveis, nem sempre houve essas modernidades que agora felizmente temos. Que as coisas nos facilitam um bocadinho o trabalho, não é? É assim, está com um grande projeto, está na Universidade Internacional para a Terceira Idade, uma universidade aqui em Lisboa. Isto para dizer o que eu quero fazer aqui um parênteses, que estamos sempre a tempo de aprender e ter conhecimento. Um homem que nunca parou no tempo, porque esta necessidade de ir para esta universidade? O que é esta Universidade Internacional? Qualquer pessoa que tenha, só os velhinhos é que podem ir para lá, só quem tiver mais de 50 anos, explique lá como é que isto funciona. Olha, Ana, não é bem assim. De facto, os utentes da UIT, ou seja, a Universidade Internacional para a Terceira Idade, é um projeto que apareceu em 1978. Deve-se, de facto, os fundadores foram a Dona Celeste e o engenheiro Herberto Miranda. É um projeto muito importante que enriquece a cidade de Lisboa, tem à ordem de 800 alunos, tem à ordem de 90 professores. Lá é ministrada os mais variados ensinamentos da área da ciência, porque abrange literatura, poesia, línguas, alemão, francês, italiano, pintura, música, informática, saúde, topologia, veja, trapologia, simbologia, joalharia, o missianismo. Portanto, iríamos dizer que tem a ordem, se calhar, de 30 ou 40 matérias que são lá ministradas, muito importantes. E que a maior parte dos utentes da Universidade Internacional para a Terceira Idade são pessoas licenciadas. Porque é preciso ver que o próprio lema da universidade é muito importante, que é o seguinte: dá ao UIT o que sabes, aprende o que quiseres. Veja onde é que cabe tudo isto. Qualquer pessoa pode frequentar essa universidade, pagam-se propinas, com certeza, não sei, não faço ideia, explique-nos lá. É um projeto que assenta numa fundação, que tem de facto todos os professores que lá estão, são de facto, fazem-no a título gratuito, porque lá na universidade todos aprendemos e todos ensinamos, isto é, está-se sempre a aprender e está sempre a ensinar. Os próprios professores também aprendem. Portanto, é tudo gente voluntária, tudo voluntariado. É tudo voluntariado. As propinas de que me disse, aquilo é fácil, portanto, tem uma propina anual de 120 euros e tem direito a inscrever-se em 6 disciplinas, poderá frequentar todo o ano. Os professores são maravilhosos, Não iria citar nomes, porque não recordo o nome de todos eles, mas são professores, falo aí pelo menos 3 ou 4, e os outros que me desculpem, porque não me recordo bem do tempo. A professora Luísa Cunha, que cada aula delas é uma autêntica conferência, a professora Ascensão, que é uma pessoa que ensina línguas também, a professora de literatura, a professora Adelaide Trindade, a professora, enfim, todos os outros professores que agora não me ocorrem, mas todos eles são pessoas de alta capacidade. Então, se eu quisesse frequentar, podia frequentar, com a idade que eu tenho? Falo, e ele não quer, desde que passe lá, que se inscreva, leva 2 fotografias, paga a propina, até as inscrições, penso que estão agora abertas até junho, penso eu, para os novos alunos. A universidade faz-lhes falta um bocadinho mais de espaço e espera-se que o consiga arranjar, porque está a recusar alunos, portanto, o que é bom sinal. E a Ana poderá fazê-lo quando quiser.
Ótimo. É uma boa informação. É assim, isto significa que parar é morrer. As pessoas reformam-se e muitas vezes isso depois só causa... pronto, as pessoas ficam ali e agora o que é que eu vou fazer? Falando na nossa terra, Trás-os-Montes, que é uma população envelhecida, quer nós queiramos, quer não. Lá não há universidade para a terceira idade, mas pode haver outras coisas. O que é que acha? Claro que sim. Já dissemos que na minha infância não havia possibilidades de estudar. A Universidade Sénior, possivelmente em Moraes, não. Macedo talvez sim, com um bocadinho de boa vontade será, não sei se tem, eu não sei, falha-me essa informação. Não, Universidade da Terceira Idade não, pelo menos não tenho essa informação, mas poderá vir a ser, porque não? Exatamente, repito até que eu lancei aqui ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, ao Sr. Vereador ou Sra. Vereadora da Cultura, que de facto é um projeto que é execuível, porque ele nem sequer é caro. Quem é que faz, quer os professores, quer os alunos fazem com um espírito de voluntariado, porque todos vão aprender uns com os outros. E é um polo de desenvolvimento também para a cidade de Macedo de Cavaleiros. Espero que um dia tenha uma universidade sénior, porque não? Olha, está lá um espaço belíssimo que agora infelizmente fechou o Piaget, está lá aquele sem nada para fazer. Lançamos aqui, digamos, uma mensagem para o Presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, pode ser que seja uma solução. Formar lá uma universidade para a terceira idade, que há também, pode haver outras disciplinas, que aqui não há, por exemplo, não é? Como é que se cultivam os campos, por exemplo, não é? Digamos, estamos a dizer, pronto, estamos a lançar a isca, como se diz a nossa terra. É assim, agora vamos falar, a Universidade Internacional para a Terceira Idade vai lançar um livro onde o João de Deus também participa. O que é este livro? Olha, este livro saiu de um projeto, portanto, do professor de poesia que é o Zé Pais. Ele fez o convite aos poetas que escrevem e que publicam, que andam lá na escola, e outros que ainda não tenham publicado. E disso surgiu, portanto, a ideia de fazer esta antologia poética da Universidade Internacional para a Terceira Idade. Acordado os autores que quiseram aderir ao projeto, que somos 11, pusemos à direção da UIT o patrocínio da obra. Pois foi um projeto que foi acarinhado totalmente pela direção da Universidade Internacional para a Terceira Idade, principalmente pela professora Luísa Cunha, e esse projeto a direção abraçou de tal maneira que subsidiou toda a edição da obra. Portanto, nós, inclusivamente, como autores, prescindimos dos direitos de autor para esta edição e ficamos tremendamente agradecidos à disponibilidade do Sr. Reitor e da direção da UIT em abraçar a obra em si. Tratou do editor, e aí está uma obra muito bonita, que tem umas gravuras também muito bonitas de um colega também nosso da universidade, que é o Luís Pereira. O livro chama-se Toda a Vida é um Sonho, é verdade? É verdade, lá está, até o título é condizente, portanto, também à nossa idade. Todo o livro, toda a vida é sonho. Ora, toda a vida de facto é sonho. Portanto, e o sonho destes jovens autores, nesta fase, foi publicar este livro que vai ser lançado brevemente, ainda no mês de maio, e que, portanto, é um projeto que foi abraçado e que é recomendado a quem quer lê-lo, porque tem, de facto, muito boa poesia. E vai estar à venda em qualquer livraria? Penso que não vai ser assim, porque a editora, portanto, tanto quanto sei, portanto, a direção da UIT assumiu os encargos da obra e irá distribuir também já pelos autores alguns exemplares. Cada autor teve direito já, e é sempre, a 10 exemplares que já nos foram entregues, a mesma coisa para o ilustrador, e os outros exemplares vão ser vendidos e não tenho dúvida que se vão esgotar e não vão chegar para os alunos da UIT
que a força o irão comprar e esgotar-se aí a edição do livro. É sim, uma obra a ler, quem tiver oportunidade. Vamos falar agora da sua obra, da grande obra que vem aí, que vai ser no dia 29 de maio, que o João de Deus Rodrigues vai lançar mais um livro, Memórias e Divagações. Vamos falar desta obra. O que é que os leitores vão poder ler neste livro que vai ser lançado no dia 29 de maio, aonde? Vai ser lançado aqui em Lisboa, em princípio na Livraria Ferran. Porém, deixe-me ir até ao início do livro, deste último livro que vai ser publicado, Poesia. É um livro que vai no seguimento da minha poesia e quem já me leu sabe como é que ela é. Mas é um livro essencialmente transmontano. Ora, aqui estará talvez a novidade em relação aos outros livros, porque este tem o autor que é transmontano, tem a editora que é transmontana, que é a poética da doutora Virgínia do Carmo de Macedo de Cavaleiros, tem o prefácio de um transmontano que é o ilustre escritor Pires Cabral, e vai ter o lançamento, tem, portanto, o lançamento numa editora que, não sendo, e não sei se assim é, não sendo de descendentes transmontanos, tem uma grande ligação aos autores transmontanos, porque eu, na Livraria Ferran, em Lisboa, já assisti seguramente a mais de uma dúzia de lançamento de livros de transmontanos. E entre eles do Pires Cabral, do Ernesto Rodrigues, do Amadeu Ferreira, já inclusivamente do atual Cardeal Patriarca de Lisboa. Portanto, tenho lá assistido a vários lançamentos de livros, de outros transmontanos também, foge-me agora o nome deles, mas também seguramente de outros, que o ilustre editor António Batista acompanha as obras deles e que nós, autores, devemos de facto também a ele. Foi, digamos que, esta editora que vai editar o seu livro, que é de Macedo Cavaleiros, convidou, ou foi, digamos, o João de Deus que, sim senhora, é um livro que tem muito a ver com a minha terra, esse espírito de, já que vou editar, prefiro que seja uma editora que esteja lá em cima a fazê-lo. É esse o pensamento? Ora, o pensamento foi esse, porque primeiro a doutora Virgínia do Carmo já fez lá a apresentação de um livro, do meu penúltimo livro, de contos, Outra Gente de Alemarão, e ficámos com uma relação que eu gostei muito do treinamento que ela, e da disponibilidade que ela teve para comigo nessa altura, ao disponibilizar o espaço e mobilizar para lá as pessoas que assistiram ao lançamento do livro lá em Moraes, lá em Macedo Cavaleiros. E eu com este livro quis também, porque soube que a Virgínia do Carmo já era também editora, é minha obrigação também, e assim me julgo, isto com modéstia total, que nós devemos apoiar a nossa região. Por que não ser a editora da Virgínia do Carmo editar o meu próximo livro? E assim foi que eu entrei em contacto com ela e lhe propus se queria editá-lo. Abraçou o projeto na alma e coração, está a trabalhar nele. No dia 29 de maio, se Deus quiser, vamos tê-lo nas bancas e vai ser a apresentação dele em Lisboa. E a apresentação em Trás-os-Montes, não vai haver? É suposto que sim, espero que sim, porque eu espero que Macedo Cavaleiros, que é a minha cidade, é a segunda cidade do meu coração, será se calhar ainda a primeira. Portanto, vamos ter lá com certeza uma apresentação também do livro, na poética da Virgínia do Carmo. É assim, cada vez que lança uma obra, neste caso mais um livro, costuma-se dizer é mais um filho que nasce. É sempre mais um filho que nasce em si. É verdade, isto é vulgar dizer-se que cada livro é de facto um filho que nasce, porque quem escreve, seja poesia ou seja prosa, quer queira, quer não, deixa sempre um bocadinho dele. Não é capaz de fugir a isso, tem sempre um bocadinho dele. De maneira que, quando é que se escreve um livro, cada livro é um livro, tem a sua história, vai ter o seu caminho, vai ter os leitores variados, uns que vão gostar, outros que não vão gostar, mas um livro é sempre o melhor amigo, costuma dizer-se, e não tenhamos dúvida, os melhores amigos, um dos bons amigos, são de facto os livros.
Leiam livros, façam livros, escrevam livros, não é difícil, escrevam livros, deixem o vosso testemunho. É difícil escrever um livro, eu costumo dizer, não é para toda a gente, tem que se nascer um bocadinho. Dizia Mar Dias, uma autora, uma grande autora também, que escreveu também uma grande obra, a doutora Teresa Marques, e eu sei que ela está neste momento a escrever um livro, e em conversa ela dizia: Ana, isto é muito difícil, é preciso procurar muito, porque escrever e saber transmitir para os leitores e emoções, não é? Não sei se estou a falar bem. É isso. Saber transmitir emoções não é para toda a gente. Tem que se nascer um bocadinho com alma de escritor, como quem nasce também com alma de comunicar, ou de fazer rádio ou televisão, não é? Portanto, isto temos que nascer um bocadinho, não é só chegar aqui e agora pomos ali no botão e agora vamos escrever um livro. As coisas não funcionam assim. Claro que não funcionam bem assim. Mas quando o homem quer, consegue tudo. E as coisas aparecem e acontecem. Já o dizia o nosso Fernando Pessoa. Bom, claro que escrever um livro tem também alguma responsabilidade para quem é que... Porque o livro, uma vez escrito e entregue aos distribuidores e às livrarias, deixa de ser do autor. Portanto, o livro já não lhe pertence. E claro que o autor, quando é que escreve, tem que ter isso em consideração. Portanto, e que não tenho dúvida que todas as pessoas que escrevem, que o fazem com esse sentido, porque uma das coisas mais importantes que pode ter um país é de facto a cultura, a todos os níveis, não é só as grandes obras científicas, não é só as grandes obras técnicas, não, a poesia, o romance, os contos, as lendas, as crónicas, todos os géneros de literatura são importantes, porque são um espelho de um país também e de uma região, por que não dizê-lo? Eu sei que Macedo Cavaleiros tem tido, a nível cultural, porque eu também o acompanho através hoje da internet e através dos Facebooks, nós conseguimos que a informação chegue muito mais facilmente aqui a nós, e nomeadamente a Lisboa, e sei que Macedo tem tido, a nível cultural, grandes atividades, desde concertos, desde música, desde espetáculos que são feitos em Lisboa e que depois chegam até Macedo. Estamos a falar da sua terra, não é? Os livros, cada vez mais as pessoas começam a ter os hábitos de ler, mas isto é tudo muito bonito. A leitura, as paisagens que são maravilhosas, mas continuamos a falar do desemprego. O desemprego é real na nossa terra e por isso mesmo os jovens, cada vez mais agora há outra migração que já houve e neste momento as pessoas estão a emigrar e estão a deixar as terras. A cultura é importante, mas é importante também haver trabalho. Claro que sim, Ana, claro que sim. Mas a cultura não é incompatível com o trabalho, nem o trabalho com a cultura. Porque a cultura é um polo de desenvolvimento, como já dissemos, de um país e de uma região também. Portanto, a cultura traz atrás de si riqueza também. Eu ia lhe perguntar se estas obras todas que já lançou, e porque estamos a falar de cultura, e claro que hoje há grandes escritores transmontanos e cada vez mais conhecidos, quando falamos de um Pires Cabral, claro que toda a gente conhece, é um homem conhecido internacionalmente, um grande transmontano, que eu ainda não tive o privilégio de o entrevistar, mas é de ter um dia, quem sabe. Estas obras, é fácil encontrá-las em Trás-os-Montes, quem as quiser adquirir, as suas obras. Estamos a falar de cultura. Olha, Ana, é assim, portanto, falou-me que a nossa cidade de Macedo, que já que se interessa pela cultura, é sempre bom sabê-lo. E já agora permita-me que eu diga aqui duas coisas ainda sobre a cultura transmontana da nossa região, a quem todos nós, autores, muito devemos. E cito o caso do ex-presidente da Câmara Municipal de Bragança, Dr. Jorge Nunes, o grande homem que está em Bragança a fazer a bibliografia do distrito de Bragança, o Dr. Bom, e Mirandela tem, a cidade de Mirandela
dá uma dedicação muito grande aos seus autores, aos seus escritores, às pessoas que escrevem sobre Mirandela. Penso que Macedo, não tenho tanta certeza que fará assim tão intensamente, mas tenho a certeza absoluta que também se vai interessar pela cultura, que vai apoiar, porque às vezes é preciso apoiar, e não é economicamente, mas apoiar os seus escritores que escrevam, os novos jovens que venham, os grandes artistas noutras atividades, porque é preciso semear para colher. O problema é depois as pessoas que nós sabemos que há pessoas que concordam, há outras pessoas que não concordam. Eu sei que o Presidente da Câmara de Macedo, e não estou aqui a elogiá-lo, nem estou apenas a constatar um facto, tem realmente feito muito pela cultura, e há muita gente que, sim, o Dr. Duarte Moreno, muita gente que concorda, outros não concordam. Esperemos então, lançamos aqui o repto para o seu livro ser lançado em Macedo Cavaleiros, e tenho a certeza que o Presidente da Câmara vai apoiá-lo. Isso eu tenho quase a certeza absoluta. Olha, é isso que, de certa maneira, nós também gostamos do apoio das entidades vivas da nossa região. Eu recordo o ex-presidente de quem sou amigo, posso dizê-lo assim, portanto, o engenheiro Veraldino, que inclusivamente fez o favor de vir a Lisboa assistir a um lançamento de um livro meu, aqui à Casa de Trás-os-Montes, em Alto Douro. Sensibilizou-me bastante bem o Sr. Presidente. Quando lá ia, cumprimentava-o. Ele tem os meus livros. O atual Presidente da Câmara Municipal de Macedo Cavaleiros, o Dr. Duarte Moreno, eu não o conheço, não tive ainda a oportunidade de passar por Lisboa, ir cumprimentá-lo, passar por Macedo, ir cumprimentá-lo. Falo-ei com todo o gosto quando lá passarem, e tenho a certeza absoluta que no seguimento do antigo Presidente da Câmara de Lisboa, de Macedo, irá fazer também, apoiar os criadores de todas as artes de Macedo Cavaleiros, porque é em benefício também da sua cidade. E estando lá a arte e a cultura, as pessoas vão enriquecer muito mais, não é? Claro que sim, que enriquecem, lá está. Perguntou-me se os meus livros estariam à venda lá em Macedo Cavaleiros. Penso e tenho a certeza... Quem diz em Macedo, diz no distrito, ou no Nordeste Transmontano. Por exemplo, há livrarias em Vila Real, Traga Mundos, que tem os meus livros à venda. Em Macedo, a Poética tem livros meus à venda, e outros livros, como é evidente. Em Bragança também estão à venda, não me recordo agora as livrarias onde é que elas estão, e portanto... É uma questão de procurar o seu nome, não é? João de Deus Rodrigues, e lá estão os seus livros. Não poderia deixar de fazer este programa sem ler um poema seu. Um poema que, como todos os seus poemas, dizem muito. Há dias, há pouco tempo foi o Dia da Mãe, e como a mãe foi, digamos, a sua grande referência, eu vou ler aqui um poema. Se calhar não o vou ler todo porque ele é muito grande, mas vou pelo menos ler aquilo que eu achar que devo ler. Vamos ver se eu me consigo controlar e digamos, só ler metade, porque ele é muito bonito. Confidências da minha mãe. Disse-me a minha mãe que nasci num mês frio e quente, ante o fim e o princípio do nascer e morrer de muita gente. E ouvi-lhe dizer também, com muito cuidado, que era sábado, cheio de sol, e que o vento espanhol ainda não tinha amainado. E que nasci em casa, num quarto caiado, numa cama de ferro, com enxerga de palha, no meio de lençóis de linho bordados, junto de duas mulheres, metidas em cuidados, diante do olhar de um Cristo e de um anjo da guarda, pendurados à cabeceira, a velarem por três criaturas de igual maneira, e que aos pés da cama, sobre uma arca de madeira, havia uma bacia com água quente da chaleira, e uma tesoura junto de linhas brancas, e tudo muito aflito, à espera do meu primeiro grito, enquanto, não longe, inocentes multidões fugiam da fúria das armas e do troar dos canhões, nos horrores de outras lutas de homens sem alma nem convicções. Lindo, lindo de morrer. Foi assim que nasceu o João de Deus Rodrigues, tal e qual, não foi? Tal e qual, Ana. Isso
quando é que escrevi esse poema, estava a pensar, porque eu nasci em 1940 e estava a pensar na guerra civil que se tinha desenrolado ali ao lado em Espanha e que ainda se fazia sentir, que eu ainda senti os efeitos dela em Talhas, em casa dos meus avós maternos, e tenho isso presente. É assim, estamos quase a terminar, muita coisa mais haveria a dizer, mas antes de terminar, uma mensagem de esperança para a nossa terra, Trás-os-Montes, Macedo Cavaleiros, embora evidentemente o programa é ouvido em todo o Nordeste transmontano, mas hoje com mais incidência sobre Macedo Cavaleiros e sobre Moraes, uma mensagem para os seus amigos, para as pessoas que gostam de si e para aqueles também que não o conhecem, que vão ter oportunidade de o ler, se quiserem, numa livraria próxima, é só eles procurarem, e no dia 29, não nos vamos esquecer, mais um lançamento de um grande livro, uma mensagem. Pois, é fácil uma mensagem que eu dou e que está naquilo também que escrevo. A mensagem é que haja coragem de desenvolver a nossa região, não a deixem morrer, não deixem só os sinos tocar sozinhos, que haja Moraes e a região toda e a minha aldeia que me prendem tantos laços afetivos a ela, onde é que ainda tenho irmãos, onde é que tenho afilhados, onde é que tenho amigos, onde é que está o meu pensamento, onde é que está as minhas origens. Peço para eles e para quem é que possa, que faça tudo o que possa e deva fazê-lo, porque tem a obrigação para isso, desenvolver as nossas regiões, vamos todos trabalhar para isso, e que seja de facto assim, que a nossa região vá continuar a ser a região transmontana e esse mundo maravilhoso que o Torga nos deixou, escrito. Qual é a próxima visita a Trás-os-Montes, brevemente? Vai ser-lo possivelmente ainda durante o mês de maio, porque eu já lá não vou há um ano e tal, há mais de um ano que lá não vou, e eu tenho necessidade, mesmo necessidade de ir às origens, aos sítios onde nasci, aonde fui feliz. Diz que não se vai outra vez, mas eu vou sempre, porque eu na minha aldeia fui feliz e sou sempre feliz sempre que lá vou. Mais um grande convidado, muito obrigado pela sua atenção. João de Deus Rodrigues, no dia 29 de maio, mais um livro, Memórias e Divagações, não percam. E claro que um homem que está no meu coração, porque quem não o conhece, o João de Deus Rodrigues é um homem que nos transmite paz, serenidade e sabedoria. Muito obrigado. Obrigado também eu, Ana, pela sua disponibilidade e obrigado por aquilo que está a fazer por a nossa região transmontana. Bem-aja. Hoje